O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, está quase completando 30 anos, e ele elencou alguns direitos e deveres das crianças em acolhimento institucional. E é sobre esse assunto que eu converso com o juiz Christian Della Rosa. Doutor Christian, eu abro essa entrevista te perguntando uma definição do que é o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é uma medida de proteção aplicada a uma criança ou um adolescente quando o ambiente familiar dele, onde ele vive, não é mais adequado. Então é uma medida de exceção, né? No caso de da violação grave dos direitos da criança e do adolescente, pode ser aplicada essa medida de proteção, que é a retirada dele do local onde ele vive, da família biológica, e a colocação nele num local organizado por um órgão governamental ou não governamental, onde ele vai ter uma família, onde ele vai poder residir, ficar e ter os seus direitos respeitados, né? Isso sempre de uma forma temporária, né? O acolhimento institucional é uma medida, inclusive isso é uma previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é sempre temporário e provisório. É uma medida para resguardar seus direitos enquanto não é possível encontrar outra forma, né? Uma família, reparar essa violação desse direito que ele teve na sua família de origem ou, eventualmente, buscar uma família substituta. O Estatuto da Criança e do Adolescente está quase completando 30 anos. Ele foi criado em 1990 e eu queria saber, na sua visão, que momento que vive o acolhimento institucional no Brasil? Na verdade, nós temos, o Estatuto já tem ele foi vigente há muitos anos já, né? Mas nós vivemos um momento de dificuldade ainda em relação à aplicação, à efetivação dos direitos que estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que foi feito hoje se evoluiu muito, mas ainda não foi possível garantir todos esses direitos que estão previstos lá no Estatuto. E na questão do acolhimento, muito foi alterado e melhorado, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, é bom sempre lembrar que havia a política que era aplicada antes para as crianças e adolescentes, é que o mesmo local do adolescente que praticava um ato infracional, ou seja, um crime, né, para um menor que é análogo, né, que é previsto no Estatuto, era o mesmo local onde uma criança que não tinha família residia. Era a mesma política aplicada a todos, né? Hoje não, hoje nós temos uma diferença bem grande. O acolhimento, né, é um local onde uma criança ou um adolescente, por uma questão de violação de direito, ele encontra um local para viver e para ter os seus direitos preservados, né? Evoluiu muito, hoje nós temos uma diferença em relação aos acolhimentos de crianças e adolescentes, uma separação, né? As crianças não ficam no mesmo lugar que os adolescentes, né? Os ambientes são diferentes, a forma de atendimento é diferente, e o trabalho desenvolvido também é muito diferente. Porque quando a ideia de acolher uma criança é que ela fique o menos tempo possível nesse local, né, e logo vá para uma família substituta. A questão dos adolescentes, quando eles vão para o acolhimento institucional, é um pouco mais complexo, porque nós temos uma dificuldade de conseguir uma família substituta para ele, em razão da idade, do desenvolvimento. E nesse local, a ideia, nos acolhimentos para adolescentes, a ideia é estruturar ele, né, garantir a questão dos estudos, desenvolvimento na parte educacional, profissional, para que ou ele possa voltar para a sua família devidamente resolvido aqueles problemas que justificaram o acolhimento, ou mesmo viver sozinho quando ele tiver uma idade, né, que ele puder, né, e levar a sua vida por conta própria, né? Doutor, quais são os principais direitos e deveres que estão previstos na lei, mesmo que na prática eles não sejam executados? O Estatuto, na verdade, ele cria uma proteção integral em relação à criança e ao adolescente, né? Ou seja, todos os direitos de pessoa humana e em desenvolvimento estão ali previstos. Saúde, educação, direito de convivência familiar, direito à profissionalização, enfim, tudo o que uma criança e um adolescente necessitam para ter um desenvolvimento regular, né? E o desenvolvimento da sua personalidade como pessoa humana, né? Tá tudo previsto no Estatuto, e a grande dificuldade é garantir esses direitos, né? De efetivar esses direitos, as políticas necessárias para que se observem esses direitos, e também
a cobrança em relação àqueles que têm que garantir os direitos das crianças e adolescentes, né? O Estatuto é bem claro quando ele cria que é dever do Estado, da família e da sociedade a garantia desses direitos, né? E é essa dificuldade que você tem de desenvolver políticas para que eles tenham um local saudável para se desenvolver, né? Uma família, que não haja violação dos seus direitos básicos, desde pequeno até quando eles crescem e são adolescentes, a questão da saúde, a questão da educação. Então isso está diretamente relacionado com os problemas estruturais que a nossa sociedade tem, né? Nossa sociedade tem uma dificuldade de garantir direitos básicos para todos os cidadãos, né? E também para os adolescentes, por óbvio, né? Por consequência. O senhor acredita que há uma ausência de informação da realidade dos abrigos brasileiros para a sociedade? Eu acredito que há um pouco de distorção em relação, né? Até porque às vezes se confunde a questão do acolhimento, né? Que é uma medida de proteção para salvaguarda dos direitos das crianças com relação à internação, né? Pela prática de um ato infracional. Então às vezes é uma confusão em relação a isso. E também a sociedade acredita às vezes que esses locais são um local onde as crianças ficam lá por muito tempo, né? Como se fosse um local para guardar eles lá, e não é isso, né? Como o Estatuto é bem claro com relação à questão de ser provisória essa medida, né? Ele está ali até que não é possível garantir o direito dele de convivência familiar de outra forma, né? Ou seja, voltar para sua família ou encontrar uma família substituta, né? E o Estatuto é bem claro, ele cria essa obrigação do Estado, da sociedade, né, de reestruturar a família de origem, né, a família biológica, para que a regra é que a criança viva com os seus parentes biológicos, o pai, com a mãe e eventualmente com a família extensa, né, familiares próximos, né. Somente se não for possível essa convivência em relação a uma violação de direito é que a gente vai buscar uma família substituta, né, que é uma família que não tem vinculação biológica. Mas na sua visão, qual que é a realidade, doutor? Hoje os abrigos têm uma estrutura bem adequada, né, para a faixa etária dessas crianças e as que têm uma idade, que têm pouca idade, ficam muito pouco tempo nos acolhimentos. A dificuldade é quando eles têm um pouco mais de idade, né, que eles têm foram para o acolhimento tarde, né? Aí, nesse caso, em razão da dificuldade de encontrar uma família substituta, alguém que queira, por exemplo, adotar uma criança, né? Vamos dizer que a família de origem, ela não tem mais condições de ficar com essa criança, né? E ocorre um rompimento. Aí nós temos que buscar uma família substituta. E aí a dificuldade, quando ela tem um pouco mais de idade, é de encontrar alguém interessado em ficar com essa criança, né? E essa é a dificuldade. Mas as condições dos nossos acolhimentos aqui, especialmente no estado de Santa Catarina, são muito boas, né? Os nossos acolhimentos são adequados. Como eu falei para você, há uma separação em relação à questão das crianças e dos adolescentes, né? Dos locais, tudo. E a política de atendimento é adequada e direcionada para a faixa etária de quem está lá nesse acolhimento institucional. Queria saber como é que está a realidade da porcentagem de interessados que passam pelo funil e que no final acabam realmente adotando. Há uma diferença muito grande ainda? Na verdade, nós temos muitas famílias interessadas em adotar, mas quando a pessoa se cadastra para fazer a adoção, ela traça um perfil da criança que ela quer, né? Adequado com as suas possibilidades e necessidades, né? E às vezes esse perfil traçado pela pessoa que pretende adotar, ele é um pouco diferente das crianças que estão no acolhimento, né? Hoje você pode, o cadastro que uma pessoa que pretende adotar, que é um pretendente à adoção, há uma série de circunstâncias especiais em relação à criança. Pode-se estabelecer faixa etária, cor da pele, sexo, né? E se você restringir muito essas questões lá das características, é óbvio que vai ser difícil de encontrar uma criança, né? Quanto mais a idade for menor, né, vai ser mais difícil de encontrar ela. Então, o problema está no perfil traçado por aqueles que pretendem adotar e as crianças que estão prontas para adoção, né? E especialmente em relação da faixa etária e também algumas características pessoais, como cor da pele, como sexo também, né? Agora uma provocação, o senhor acredita que as famílias que elencam muitas características para adotar uma criança estão, na verdade, buscando um objeto quase de exposição ao invés de um ser humano? Isso que tem se trabalhado, porque hoje para você ser um pretendente de adoção você tem que fazer um curso, né? E isso tem sido muito trabalhado nesses cursos que o Poder Judiciário
na verdade, possibilita aos pretendentes que eles têm que cursar para poder ser pretendentes, né, para poder ingressar no cadastro, é o esclarecimento, né? É o esclarecimento, esclarecer o que é a adoção. A adoção é um ato de amor, retirar algumas ideias que as pessoas têm em relação à faixa etária, como é importante, às vezes, como são felizes adotantes que fizeram uma adoção tardia com uma criança com um pouco mais de idade. Então, todas essas questões são tratadas nesses cursos para que os adotantes tenham conhecimento, né, das características das crianças que estão e o que é a adoção, né? O que é o ato da adoção, né? Que é aceitar uma criança em sua família, né? É óbvio que o adotante tem preferências, né? E essa preferência que ele colocar no cadastro certamente vai também refletir no tempo que ele vai aguardar para encontrar uma criança para trazer para sua família, né? O que ocorre? A questão da adoção, por exemplo, uma restrição que muito dificulta às vezes a adoção é a questão da faixa etária. Muitos casais, na verdade, querem ter a experiência de ter um bebê, né? Isso é uma coisa respeitável. Eu acho que realmente se a pessoa quer, né, ter um bebê, tem que se inscrever na fila de adoção e vai ter que aguardar o tempo necessário. Mas o que a gente trabalha nesses cursos esclarecer e às vezes tirar esses mitos, né, que só a adoção de um bebê vai ser feliz. Não, pelo contrário. A adoção de uma criança já com alguma idade é uma adoção que tem trazido muita felicidade para quem efetiva essa adoção, né? Na sua visão, que tipo de ser humano sai hoje dos acolhimentos, dos abrigos brasileiros? Na verdade, nós temos um ser humano bem tratado que sai dos abrigos, né? Ele sai bem tratado, ele sai bem cuidado, né? Porque quando ele vai para o abrigo, na verdade vai para o acolhimento, né? O que acontece? É todo acionado uma rede de atendimento, né? Para que eventual direito que foi violado na família biológica, né, ele seja corrigido. A questão da saúde, a questão da educação. Então nós temos uma criança que sai de lá com seus direitos resguardados, né? O tempo que ela vai ficar lá, talvez e como eu falei, esse tempo tem a ver com quem pretende adotar, né? A gente observa alguns adolescentes, por exemplo, que vão para o acolhimento, eles não vão encontrar uma família substituta. E se eles não puderem voltar para a família biológica deles, o que o acolhimento vai fazer? Vai estruturar a vida dele, vai preparar ele para ele enfrentar a vida dele, profissionalmente, né, emocionalmente, vai às vezes conseguir uma casa para ele residir, às vezes vai estruturar outros familiares que podem auxiliar ele para que ele possa se desenvolver regularmente e ter uma vida, né, uma vida com oportunidades. Para a gente encerrar, eu gostaria de saber quais são os principais desafios do acolhimento institucional. O principal é a garantia dos direitos, né? Resolver essas questões quando ocorreu a violação, e depende do tipo da violação, né? Que nós temos violações muito graves, né? Às vezes dos direitos, né, dessas crianças e adolescentes. Às vezes a gente tem uma violência sexual, né, que deixa marcas, os acolhimentos têm que tentar tratar essa questão, né, e superar isso, né, enfim, disponibilizar os tratamentos necessários. Nós temos uma grande demanda hoje, né? A demanda social é muito grande, então às vezes nós temos momentos em que o acolhimento tem muitas crianças, né? Porque em razão de uma situação peculiar, né? Há acolhimentos, e é muito comum isso, acolhimento de vários irmãos ao mesmo tempo, né? Às vezes com idade diferente, né? Às vezes nós temos um acolhimento de uma família de várias crianças, 10, de 4, de 3, de alguns meses, né? E às vezes a dificuldade é de trabalhar com todos para efetivar uma adoção, para encontrar um pretendente para adoção que queira adotar os irmãos, né? Que essa é a regra, né? Inclusive essa é uma regra que tem que ser respeitada, que é que os irmãos, por regra, têm que integrar uma família só mesmo substituta. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Dr. Christian. E é com esse bate-papo excelente que a gente termina o programa Justiça Legal de hoje. A sua audiência é de extremo prestígio para toda a equipe do programa Justiça Legal. Portanto, contamos contigo na semana que vem. Até lá!